Que dou, filho? Vamos conversar sobre o que hoje, filho? Sobre o teu parto? Sobre como tu nasceste? Como tu vieste ao mundo? Não foi? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e este é o vídeo do relato do parto do Gustavo. Se vocês estão grávidas e vão ter o vosso bebê em breve, por favor, não assistam este vídeo. Logo no início da gravidez eu tive uma pielonefrite gravíssima e então por causa disso eu pude ser seguida unicamente em hospital público. Essa médica conseguiu então que eu fosse transferida, que o meu processo fosse transferido do hospital onde eu tive a pielonefrite para o hospital onde ela trabalhava. Hoje eu me arrependo porque eu tive uma experiência muito positiva no hospital onde eu fui internada com a pielonefrite. E tive uma experiência muito negativa no hospital onde eu tive o parto, mas tenho que referir que cada experiência é uma experiência. Eu era então seguida por duas médicas no mesmo hospital, que é a médica das ecografias, que era a minha cliente, e a médica que me seguia nas consultas e que eu não tinha nenhuma confiança, né? E quando eu cheguei ao final da gravidez eu estava cansadíssima de estar grávida. Eu estava com 40 semanas, mais ou menos, 39 semanas, e a médica que me seguia nas ecografias disse-me que eu poderia, se já estava cansada de estar grávida e tal, eu poderia pedir uma indução de parto. É que pedir à médica que me seguia nas consultas. Próxima consulta que eu fui, eu falei que queria marcar a indução de parto e foi-me dito que em hospital público eu não poderia marcar a indução de parto. Faziam indução de parto caso houvesse algum problema na gravidez. A minha gravidez não teve nada para além da pielonefrite, eu fui sempre seguida até ao fim e correu super bem tudo. E que como eu não tinha gravidez de risco, eles não faziam indução de parto. Comentei isso com a médica de ecografia. Elas falaram entre elas. Eu chamada na semana seguinte para eu ir para a indução de parto, se eu quisesse. E a minha indução foi marcada então para uma terça-feira. Sexta-feira antes da terça, né? Eu fui à última consulta. Na última consulta vocês são então avaliadas. A avaliação é feita então com o toque. O toque é, eu acho que vocês podem se recusar, ok? Eu não sei muito, deixem-me fazer aqui uma parte. Eu não sei muito sobre aquelas regras das coisas que vocês podem recusar ou não. Porque desde o início eu sempre fui um bocadinho contra, e não me caiam em cima porque eu já me vou retratar aqui à frente, eu sempre fui um bocadinho contra sobre fazer o plano de parto. O que é fazer o plano de parto? É vocês escreverem e dizerem tudo aquilo que querem ou não querem que vos faça no parto, sendo que obviamente vocês não podem optar por uma cesariana em público, mas que vocês podem escolher que não façam episiotomia. Tem várias coisas lá, acho que isso é tudo obrigatório, que seja cumprido. Eu nunca fiz plano de parto e sempre fui um bocadinho contra, porque eu pensei, opá, estamos num hospital público, temos de compreender que elas lá têm muito trabalho. Com certeza elas são as profissionais, eu tenho que confiar nelas, portanto, eu não pedi nada no meu plano de parto e agora me retratando, vocês estão todas certíssimas. Peço desculpa a todas as mulheres que eu julguei internamente por pedirem isto e aquilo no parto dos vossos filhos. Têm que pedir sim, façam, por favor, todas plano de parto e não sejam burras como eu. O toque, basicamente, é elas enfiam a mão delas lá para dentro, não é? Não tinha a noção que a mão vinha até cá em cima e elas contam quantos dedos, quanto espaço vocês têm no útero, então se o útero já está aberto ou não para ter o bebê. E na sexta-feira, então, eu estava com apenas um dedo de dilatação, que é muito pouco. E então ela disse-me para eu na terça-feira ir às 8h30 da manhã ter o baby. Ou ter o baby, que não é ter o baby, é começar a indução, e eu já explico para vocês como é que foi feita a minha indução. Ninguém me explicou nada, conhecia outros relatos de indução. Na segunda-feira à noite, portanto, um dia antes de eu ir para a indução de parto, na segunda-feira eu comecei o dia com algumas contrações. Fiz as minhas mãos, fiz os meus pés, estive a conversar com uma amiga pelo telefone durante horas. No final da noite, eu e o Bruno estávamos sentados no sofá a ver filme Thor. E eu comecei a ter dores fortes. Portanto, eu tinha contrações, eu ria, comecei a cronometrar as contrações e eu tinha contrações já no fim de 7 em 7 minutos. E vocês, a médica fala-vos, ou pelo menos comigo foi assim, que nós devemos dirigir-nos ao hospital quando temos contrações de 5 em 5 minutos. Só que eu não queria ir para o hospital porque eu, passado umas horas, portanto isto ia ser 1 da manhã, portanto já era terça, mas era de segunda para terça, e eu às 8h30 da manhã ia para o hospital, então para mim não fazia muito sentido ir para o hospital antes disso. No entanto, o Bruno estava já em pânico, que o bebê ia nascer aqui em casa, enfim, pais de primeira viagem que não sabem nada. E eu sempre a dizer-lhe que estava ótimo e não sei o que, decidi que ia me deitar. Era aquela preparação toda de ir para a cama, né, lavar os dentes e tal. Eu fui à casa de banho fazer xixi e saiu bastante sangue.
e ninguém te prepara para, ou pelo menos a mim, ninguém me disse que se saísse sangue era uma coisa normal. A gravidez inteira toda a gente fala que se sair muito sangue é para ir para o hospital. Pronto, então eu fui. Eu cheguei lá, meu Deus, a dizer que estava em trabalho de parto. Não estava em trabalho de parto, gente. Fui atendida logo e fui monitorizada com as cintas, que é aquela coisa que os põem na barriga para ver os batimentos cardíacos do bebê e as contrações. E estava realmente com contrações, mas ainda estava longe de ter o bebê, né? Portanto, eu fui vista por um médico super simpático que me fez novamente o toque, disse que eu estava então com 2 dedos de dilatação, mas que não valia a pena ficar ali porque o bebê ainda ia demorar muito a nascer, porque o hospital estava muito complicado, mandou-me para casa, disse para eu tomar um Benuron para tentar descansar e para as 8h30 da manhã chegar lá e explicou-me que o sangue que eu tinha tido era na verdade o rolhão mucoso, só que o rolhão mucoso que eu tinha sempre ouvido falar, que tinha pesquisado na net e tudo mais, era castanho e o meu era vermelho e ele falou que há rolhões mucosos que saem realmente com mais sangue e tal e que por isso é que eu me assustei, mas que estava tudo bem. Pronto, vim para casa, não dormi nada porque eu tive contrações a noite toda, mesmo com o Benuron, e às 8h30 da manhã lá fui eu com a minha malita para o hospital, toda contente. Inicialmente entrei sem o Bruno, não podia entrar com ele, tive que preencher os papéis e tudo mais. Sou então chamada para uma sala com a minha médica das consultas e a médica que a seguia, porque pelos vistos essa médica também era uma médica interna ou que estava lá há pouco tempo, ela ainda era acompanhada por uma médica mais velha, que foi extremamente antipática, para mim não me olhou nos olhos e só me disse assim, dispa-se, deite-se na marquesa, dispa-se, vou-lhe fazer o toque. Falou para mim o tempo inteiro, virou-se para a colega, que era a minha médica de consultório, e falou, está com 2 dedos de dilatação, inicia a indução e rompe-lhe as membranas. Ninguém me explicou porra nenhuma. E falou, esta mãe esteve aqui ontem à noite, e eu falei, sim, estive aqui porque eu perdi sangue. Sim, já sei, está aqui no relatório. Pronto, vai começar a indução e prepare-se porque isto vai demorar muito tempo. Está com muito pouca dilatação, portanto, prepare-se. Já estava preparada, porque já me tinham explicado que a indução de parto é basicamente uma provocação do parto, ok? Ela pode demorar até 2, 3 dias. A minha médica de ecografia, ela tinha meio que preparado isso na cabeça dela também. A terça-feira era a folga dela, ela tinha pensado em me marcar a indução para essa terça, para que eu ficasse o dia inteiro em indução e talvez o bebê nascesse quarta, na melhor das hipóteses, ou quinta, que ela estaria de serviço e, portanto, à partida seria ela a fazer o meu parto. Eu entro então em indução de parto por volta das 10 da manhã. Às 11 chega o Bruno do meu lado e fica comigo o resto do tempo todo, porque os pais podem ficar, pelo menos naquele hospital, podem ficar durante o processo de indução de parto das 11 às 8 da noite, depois têm que ir embora, não podem ficar com as mães, e quando a mãe entra em trabalho de parto, aí os pais podem ficar e podem acompanhar durante a noite. Portanto, nós estávamos a contar que ele iria ficar comigo das 11 às 8 e depois ia embora. Eu começo a fazer uma dilatação muito rápida. Fui super bem atendida na parte da indução. Enfermeiras espetaculares, que eu já conhecia de algumas consultas e que me estavam sempre a dizer estás a ver, isto vai ser super fácil e não sei o quê. Fiz a indução sempre com muito poucas dores. Tentei tomar o mínimo de medicação possível. Depois chegou a altura em que eu estava com 7 dedos de dilatação. Perguntaram se eu queria epidural. Eu falei que sim. Então me encaminharam para o piso de baixo, que era onde se fazia então o parto e onde eu iria tomar a epidural. E, meu Deus, a partir do momento que eu passo para o piso de baixo, parecia que eu tinha mudado para outro hospital e eu odiei com todas as minhas forças. Eu fui recebida por uma enfermeira ordinária. Então, chega essa senhora lá em cima, não é? Porque as enfermeiras, as colegas a chamaram. E ela chega como se ela fosse dona de tudo, inclusive eu achei que ela era médica. Não que eu acho que os enfermeiros são mais que médicos, mas ela falou como se ela teve uma postura como se ela fosse muito superior às colegas dela. Virou-se para a colega que estava em cima, não é? Comigo, e disse assim: esta é que é a mãe para ir para baixo? A colega disse-lhe que sim, e ela respondeu-lhe: nós estamos cheias lá em baixo, não sei como é que vamos fazer outro parto. A colega cá em cima, coitada, tinha pedido uma cadeira de rodas, porque vocês, quando são mães e estão, enfim, quase em trabalho de parto e com contrações, vocês têm direito a uma cadeira de rodas. Eu não sabia que ela tinha pedido, não fui eu que pedi. E ela virou-se super alto para a auxiliar que trazia a cadeira, tratou a auxiliar como se fosse esterco e disse: leva a cadeira, que a mãe vai a pé. A mãe está ótima para ir a pé, não precisa de cadeira. Isto aqui as mães não têm que andar de cadeira de rodas. Eu vim a pé, cheia de dores, mas aguentava realmente de pé. Para mim,
eu levava um chinelinho de pelo com sola da Primark, super fofinho. Ela olhou e falou, esses chinelos não são para aqui. Esses chinelos não são para aqui. Não lhe disseram que não era para trazer esses chinelos? Não me disseram. Disseram que era para trazer 2 pares de chinelos. Um para o banho e um para o quarto. Pois, disseram-lhe errado então. Isso não é para aqui. Mandou o meu marido desaparecer. O senhor fica aí. E ninguém lhe explicou nada. E ela diz-me assim, agora vai para esta sala. E vem outra enfermeira, muito simpática, e diz assim, não, ela vai para esta sala. E a outra, nojenta, insuportável, diz, não, vai para esta sala, porque é que não há de ir para esta sala? E a outra diz, já disse que ela vai para esta sala. E eu pensei, não é possível que eu estou aqui de pé, em contrações. E fui recebida então por essa enfermeira ruiva, que só esteve comigo esse momento. Eu tive muita pena, porque ela não me acompanhou o resto do parto. Foi muito simpática. E entrei então na sala de partos, onde eu teria o meu filho. Entretanto, chega logo o Bruno, chega o anestesista, que é o que me dá a epidural. Super bom profissional, portanto não foi tudo mal. Super bom profissional, me explicou tudo com uma enfermeira assistente, também muito simpática. Brincou imenso comigo por causa das tatuagens, que isto não vai doer nada e não sei o quê. E realmente, gente, eu tenho que falar que a epidural não me doeu nada. Vocês têm aquele momento tenso que vocês têm que ficar quietinhas, assim, fiquei de cócoras. Não sei se tem 2 posições, mas eu fiquei assim, agarrada a uma almofada. Dói um bocadinho no fim, a levar então a epidural, a levar o sítio onde vocês vão levar a epidural. Levei a epidural, levei a primeira dose e fiquei no céu. Minha tia veio conversar comigo também, minha tia é enfermeira, trabalha nesse hospital, só que não nessa secção. E eu faço os 10 dedos de dilatação. E começo então os puxos. Mandam-me puxar, eu acho que inicialmente eu não estava a fazer a força correta, eu não fiz curso de preparação para parto. E fui também super enxovalhada por causa disso. Elas me ensinaram ali rápido como é que era, também não achei nada difícil. Puxei, não saiu. Eu tive azar porque eu fui internada numa época em que numa noite em que o hospital estava muito cheio. E estavam a haver várias coisas e poucos profissionais. Disseram-me assim, pronto, agora fica aqui a puxar com o seu marido que nós vamos sair. Temos que ir fazer outro parto. E eu fiquei ali em puxos. Ia fazer a maior força da minha vida. Durante bastante tempo, entra-me uma enfermeira. Eu agora vou resumir isto tudo muito rápido, ok? Porque foi muito tempo. Entra-me uma enfermeira pelo quarto dentro, aos berros, para eu parar de puxar, porque o bebê estava a entrar em sofrimento. Parei de puxar. É que ninguém explica, elas falam como se nós soubéssemos. Desapareceram novamente, entretanto entram novamente, vamos puxar! Puxei novamente, nunca ninguém me perguntou se eu queria noutra posição, nada. Eu só fiz força. Isto foi assim durante várias horas. E eu sempre a levar doses de epidural, obviamente, porque depois acabava as doses e eu tinha dor. Isto sem comerem, sem beberem, porque não podem, né? Podem só pedir a gelatina, pedi uma gelatina. E acabei pedindo água porque não aguentava e a enfermeira acabou por me dar água porque, gente, não conseguia aguentar não beber. Depois de muitos puxos, mandaram-me passar para a bola de pilates, fui para a bola de pilates, chegava à bola de pilates, vomitava, voltava a deitar, voltava a ir para a bola de pilates, voltava a vomitar, voltava a deitar, voltava a ir para a bola de pilates, e de 4 vezes. Das 4 vezes eu vomitei, das 4 vezes mandaram-me para a bola de pilates, isto com grande fralda vestida, que por volta das 3 da manhã mais ou menos, eu já estava muito cansada. Elas desaparecem-me do quarto, novamente, começo a ficar sem epidural, toco à campainha, não aparece ninguém. Aquilo é gradual, não é? Ou seja, a anestesia vai desaparecendo e a dor vai aumentando. Eu volto a tocar a campainha, não aparece ninguém. Passam mais 20 minutos, a dor está a começar a ficar insuportável, eu volto a tocar a campainha. Isto assim, eu tive 1 hora sem assistência de ninguém e sem epidural. Gente, pior dor que eu senti na minha vida, porque entretanto eu estava com a dor toda de parto. O Bruno falava para mim, eu não conseguia responder, eu não parava 1 minuto naquela cama. Vocês mulheres que têm partos sem epidural, parabéns, vocês são incríveis. Entretanto, entra uma enfermeira aflita, mãe, desculpe, nós estávamos ali super ocupadas, vou-lhe dar uma dose, não sei o quê, ok, tudo bem. Depois aquilo ainda demora a fazer efeito, volta-me a mandar para a bola de pilates. Eu já não tinha força nas pernas, porque a epidural pode tirar a sensibilidade das pernas. Eu tive sempre, senti sempre as pernas até ao fim, mas cheguei a um ponto que eu já estava a deixar de sentir, então eu comecei a ter teto preto, começava a ficar mal disposta.
Mandaram-me então deitar. Voltei a fazer toda a força do mundo, a puxar, puxava. Esta criança não saía. Esta criança não queria sair, foi não. E às 5 da manhã disseram-me então que ele estava novamente a entrar em sofrimento, com os batimentos cardíacos muito acelerados, e deram uma medicação para eu dormir, descansar um pouquinho, acabei por adormecer, e ele também. Portanto, das 5 às 7, 5 e meia mais ou menos às 7, eu tive paz e sossego naquele quarto. E entretanto, às 7 da manhã elas entram todas pelo quarto dentro. Eu imaginei que a coisa não estivesse muito fácil, porque a noite inteira tinham sido só 2 parteiras e uma estagiária. A estagiária era a mais humana delas todas, porque o problema do parto não foi só o parto, gente. O problema foi a maneira como falam contigo. Abre as pernas, puxa, não sei o quê. Não estás a puxar direito, assim o bebê nunca vai sair. Mãe, faça força. O problema é esse, entendem? Eu só chorei aquele parto inteiro. Filho, a mãe está falando muito alto. A mãe está falando muito altinho, tá? Desculpa. Enfim, 7 da manhã, elas entram pelo parto dentro, elas, mais um médico que fica na porta. Mandam-me puxar e dizem-me que vão usar ventosas. Isso é uma das coisas que vocês podem dizer, não quero, não vão usar, mas eu não falei nada, eu só queria que me tirassem a criança. Puxei com toda a força que eu tinha, elas puxaram com toda a força que elas tinham, a ventosa descolava da cabeça do meu filho e ele continuava lá dentro. E tentaram isso 3 vezes, até que da última vez elas fizeram tanta força que elas me arrastaram pela marquesa fora, pela cama fora, e o bebê não saiu. E então uma das parteiras mais conscientes virou-se para o médico que estava na porta e falou: já chega, não vamos continuar com isto, ele não vai sair. Entre parênteses, né? Porque há muita coisa que eu não lembro já, ou que eu só vou lembrando aos pedaços. A noite inteira tinham-me falado que ele não saía porque eu não tinha força suficiente, ou porque eu estava preguiçosa e não fazia força suficiente para o meu filho nascer. Ou que a cabeça ainda estava muito em cima e por isso eu tinha que caminhar pelo quarto ou sentar na bola de pilates, porque senão ele não ia descer. Dizem-me que eu vou ser encaminhada para uma cesariana. O Bruno pergunta se vai poder assistir à cesariana, sendo que lhe dizem na minha frente que sim. Ele é encaminhado para uma sala para eu vestir aqueles fatos de cirúrgicos e eu, a partir do momento que ele sai da minha beira, elas começam a correr comigo na maior força que eu já vi, tipo cena de filme mesmo. Que uma enfermeira super simpática, ou anestesista, não sei, que estava assim atrás de mim, diz-me assim: eu vou-te dar outra anestesia, querida, está bem? E eu digo que sim. Chego à sala de cesariana, passam-me diretamente de marquesa para uma cama super rápido, começam-me a pôr as coisas à frente para não ver nada, começam-me a limpar a barriga e eu falo que eu ainda estou a sentir, ou seja, eu sinto eles a passarem o álcool na barriga. E o médico fala: não é possível estar a sentir. E eu falei: eu estou a sentir. E então alguém diz para me dar outra anestesia e eu não lembro de mais nada, porque eu levo uma anestesia geral de urgência, porque não havia mais tempo para esperarmos por uma epidural, porque o meu filho estava quase morto e ninguém me disse nada. Entretanto, no meio disto tudo, o Bruno tenta descer para entrar e ele é barrado na porta e dizem que ele não vai poder entrar porque é uma cesariana de urgência e que por causa disso ele não pode entrar. No meio disto tudo tiram o meu filho, portanto eu sou anestesiada segundo o meu relato de parto às 7h50 e às 7h53 meu filho nasce, enviado automaticamente para uma sala na frente de socorrismo, né, de bebês. E o pai vê tudo, o bebê nasce inanimado e é reanimado 4 vezes, sendo que das 4 vezes ele não reanima, não reage, não nada, e o pai acha que este bebê era deficiente porque ele estava todo branco e inchado, tadinho, e que estava morto. Eu não vi nada disso, portanto esse é um trauma que só o pai desta criança é que tem. Entretanto, ele leva uma injeção de adrenalina na coxinha e reanima. E a partir daí eu estou a ser cozida. Nesse momento eu acordo algum tempo depois. O meu parto só foi mal até aqui. Quando acordei eu tive a melhor reação que poderia ter a anestesia. Eu tive assim aquele momento de que eu olhei, eu acordei da anestesia geral,
Sei que sonhei o tempo inteiro com lojas de roupa, gente, eu nem sequer gosto de comprar roupa, mas eu sonhei o tempo inteiro com lojas de roupa. Eu sei que eu acordei com aquela sensação de tipo, pronto, já está tudo bem. Eu olhei assim para o fundo do corredor, eu vi uma luz e vi o Bruno a vir ter em direção comigo, assim muito devagar, mas não era ele que estava devagar, era eu. Tudo assim uma coisa muito bonita, parecia só faltava eu estar a ouvir uma música de fundo. Vi que ele vinha com um bebê no braço, né? Imaginei que fosse o nosso, e ele perguntou se eu queria ver o meu filho. Eu falei que sim. Ele pôs o meu filho de lado. Eu não consegui praticamente ver porque eu não me conseguia mexer muito bem, mas eu sei que eu achei que ele era o bebê mais lindo deste mundo. Não era, ele era horrível. Quentinho e quentinho ele é até hoje. E eu encostei-me assim a ele e foi a coisa mais fofa do mundo. Tive assim uma sensação mesmo que, gente, não é explicável. Não lamento não ter visto o meu filho nascer, não era uma coisa que eu não tinha expectativas para o parto, tipo achar uma coisa bonita, tirar aquelas fotos de parto, não queria nada disso. Mas acho que o meu parto poderia ter sido muito mais fácil se tivessem sido mais humanas comigo. Nesse dia a minha médica então veio ter comigo ao quarto, depois de eu já ter tido o bebê, e conta-me que ele não iria sair nunca de parto normal e que elas sabiam disso, porque ele não tinha espaço para sair, ele estava preso, ele ficou preso num osso qualquer aqui dentro meu, e que elas viram isso, mas continuaram a forçar até ao fim, porque é protocolo dos hospitais públicos levar um parto normal até ao fim, até às últimas instâncias. E não foi só comigo que aconteceu isso, gente, nem foi só naquele hospital. Tem muitos relatos de parto maravilhosos naquele hospital. Eu escolhi aquele hospital porque me deram essa opção, óbvio, mas porque eu sempre tinha ouvido falar muito bem daquele hospital. O que eu quero dizer não é sobre aquele hospital, que obviamente eu fiquei sim com uma péssima opinião sobre ele. Felizmente está a acontecer por todos os hospitais públicos aqui em Portugal, de uma incompetência médica, de uma falta de profissionalismo e de profissionais, que isso não é culpa dos profissionais, é culpa do governo, que não coloca mais profissionais, eles estão realmente todos exaustos. Chega a um ponto que eles não conseguem assistir toda a gente e alguma coisa acaba por falhar. Isto que eu vos estou a contar do meu relato de parto, de que são obrigados a ficar 20 e tal horas em trabalho de parto, eu não sabia. Mas se vocês pesquisarem sobre notícias de partos que correram mal, vocês vão ver que no último ano tem várias notícias sobre hospitais que levaram os partos normais ao limite. E tem bebés que não vão nascer de parto normal. Parem com essa conversa de que o corpo da mãe foi feito para ter um parto normal. Gente, foi sim, mas há bebés que não vão sair. Meu filho era muito maior do que o espaço que ele tinha para sair. Ele ficou entalado e não tinha como sair. Não somos menos mães porque temos cesariana. Sempre quis cesariana. Sempre. Sempre quis, se tivesse outro filho, iria para o privado, e isso posso-vos garantir que eu teria um filho no privado para poder escolher uma cesariana desde o primeiro momento. Mas eu fui lá, tentei parto normal, puxei o máximo que eu pude por esta criança. Não saiu, olhem para este chugo, olhem para mim, eu sou pequenininha. Não é, filho? Não é? É muito grande para mim? E pronto, gente. Foi este o meu relato de parto. O meu pós-parto foi muito bom, está bem, não foi tudo mal. O meu pós-parto foi incrível. Minha cicatriz de cesariana ficou um nojo. Ele está aqui a rir para mim. Ficou um nojo. Ficou uma bosta. Mas ficou pequenina, só que ela ganhou coloide, isso já não tem nada a ver com o hospital, não é? Vamos aqui culpar toda a gente. E um dia talvez eu faça algum procedimento estético, não sei, neste momento não me incomoda. Neste momento eu tenho esta criancinha para tomar conta. E é isso, pessoal. Este foi o meu relato de parto, foi enorme, eu sei, vou tentar reduzir o máximo que eu conseguir na edição, mas foi grande mesmo, porque o parto também foi grande, né? Até o próximo vídeo e tchau!